Sobre o fim, segundo tópico, sobre o fim. Fim, momento ou ponto em que se interrompe algo. Dependendo daquilo que se interrompe é até bom, mas dependendo também do que se interrompe, para qual propósito, é complicado. Professor Fábio Júnior, com toda a liberdade de discorrer e nos ministrar nesse assunto. Muito bem, pastor. Vamos seguindo aqui no nosso subtópico de número 2, sobre o fim. E aí vamos ver o sentido desse fim. O fim vem, mas qual o sentido do fim? Porque nós podemos pensar em vários sentidos possíveis para a palavra fim. Alguém pode dizer que o fim, depois do fim não tem mais nada. Se chegou ao fim, cheguei ao fim de uma rua, não tem rua além daquilo. Então nós poderíamos pensar que o fim é a extinção de tudo. Finalizou, não teremos nada além disso. Mas no contexto bíblico e da profecia de Ezequiel, o fim não diz a extinção de tudo que eventualmente viria depois. O fim aqui traz a ideia de julgamento. O momento da sentença chegou. E aí depois da sentença, se formos fazer um paralelo com os nossos dias e os sistemas jurídicos que existem mundo afora e no Brasil, depois da sentença resta para aquele que foi condenado cumprir a sentença, sofrer as duras penas resultantes daquela sentença. Então, no caso aqui, o sentido do termo fim traz esta ideia. É fim, destruição, ruína, morte, condenação. Então, é num contexto de juízo. O sentido dessa palavra que está no versículo 2, a parte B do versículo 2, a parte B do versículo 1, melhor dizendo, o sentido é esse, é de condenação, de sentença. Chegou o momento da sentença. As oportunidades já foram dadas, vocês tiveram várias, foram avisados por diversas formas e por vários profetas, não quiseram ouvir, não quiseram voltar os seus caminhos para o Senhor, retornar sua vida para o Senhor, e então agora chegou o momento de sofrer as duras penas, receber a justa retribuição pelas suas práticas. A justiça está relacionada à justa retribuição. Então, quando nós falamos em justiça, é você receber aquilo que você merece receber. E no caso do povo de Israel, infelizmente, o que eles mereciam receber não eram coisas boas, como nós vemos no discorrer de todo o livro de Ezequiel, Jeremias, as situações que ocorreram da ida para o cativeiro e a vida que levaram por lá. Então, o sentido do fim aqui é esse sentido de sentença. Chegou a medida para este povo, já passou a medida. Então nós podemos fazer uma correlação com as nossas vidas e também no anunciar a palavra de Deus, pensar nesse sentido. Que Deus, Ele é misericórdia, a gente reitera isso. Estamos vivendo no período da graça, nós devemos nos chegar com paciência diante do trono da graça, mas Deus tem uma medida e a medida dele é justa. Vai chegar um momento em que o juízo chegará para aqueles que não ouviram, para aqueles que não deram ouvidos. Hoje os oráculos de Deus é a igreja e cada crente individual. E nós, enquanto crente, também devemos estar atentos a isso. Ele está nos avisando de todas as coisas, nos avisando das consequências de ações erradas, e nós devemos ter em mente, tal qual o povo na época de Ezequiel não tiveram, mas nós devemos ter a consciência de que o fim também chegará e que nós sejamos, não passaremos, que nós temos que porfiar para não passar por um momento de sentença, de condenação na época do fim, mas estar em Cristo, para gozar das riquezas e todos os benefícios celestiais que existem para aqueles que estão em Cristo. E também na profecia do capítulo 7 tem algumas expressões repetidas sobre o fim. Nós vemos aí, agora vem o fim, no versículo 2, o versículo 3, vem o fim vem, o versículo 6, eis que vem, veio a tua ruína. Então, essas expressões repetidas, elas trazem uma ideia. No primeiro momento seria uma forma do profeta, alguém poderia sugerir dessa forma, inclusive a sugestão, a título de sugestão do autor, seria para trazer um certo terror para o povo de Israel, mas na realidade, se a gente olha também, uma outra forma de olhar é que era inevitável. Chegou o momento, era inevitável. Então essas expressões repetidas, nada tem mais que demonstrar que a ruína para aquele povo, o colher os frutos de suas obras chegou. Infelizmente as suas obras eram más,
não teria mais o que fazer. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Não se tratava de um aviso para um eventual arrependimento, mas a oportunidade do arrependimento já havia passado. Agora o juízo estava às portas, estava à beira, seriam levados cativos por conta das suas obras. Então a repetição dessa expressão, o fim, na profecia do capítulo 7, aponta para isto, aponta para a iminência, a brevidade do juízo de Deus sobre aquela nação. E a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho também nos traz essa ideia. Nós temos essa incumbência. Enquanto constituídos por Deus como atalaias, tal qual Ezequiel, nós temos também uma das facetas do Evangelho da conciliação, é dizer que nós todos, seres humanos, precisamos se achegar a Cristo para não sofrer o dano da segunda morte, né? Temos que estar próximo de Cristo, porque Ele, pela sua misericórdia, Ele nos comprou e nos fez co-herdeiros com Ele da glória. Devemos render glória a Ele por isso, cuidar de nós mesmos e anunciar aos outros que estão indo para a perdição. Está iminente, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que o fim está próximo também, né, para aqueles que ainda não aceitaram o sacrifício da cruz. É nossa função anunciar, e imaginando que pode ser hoje mesmo, pode ser daqui 5 minutos, pode ser agora, nós estamos conversando, pode ser o arrebatamento da igreja e depois seguir-se os outros eventos. Nós não temos prazos para isso, mas sabemos que acontecerá muito brevemente. Então também é uma faceta do Evangelho da reconciliação. Anunciar, assim como o atalaia de Israel. A predição da sentença. Então tinha alguns objetivos aqui. Nós estamos diante da sentença, é uma sentença de Deus. Já comentamos aqui, sentença é um ato final emitido por um juiz, né? E quando se fala, a expressão juiz deriva de justiça, que tem a ideia de alguém que vai trazer a justiça naquelas palavras que está sendo proferidas, naquela sentença que está sendo emitida. Então, aqui nós estamos diante de uma situação de sentença, e essa sentença era por 2 razões principais, né? Primeiramente, a questão da idolatria. O povo estava recebendo aquela sentença por conta da sua idolatria, em uma última análise, né? É por se afastar do Deus verdadeiro e se aproximar daquilo que era criatura, e trocar o Criador pela criatura. Então, esta sentença, ela traz essa ideia de que os homens estavam afastados de Deus, estavam idolatrando coisas e colocando coisas no lugar do Deus Criador de todas as coisas. Nós podemos olhar, irmãos e amigos que nos veem, hoje não é diferente, né? As pessoas colocam pessoas para idolatrar, as pessoas colocam objetos para idolatrar, colocam no lugar de Deus. E aí eu abro uma grande aspa, né? Ninguém consegue ocupar o lugar de Deus, mas colocam e adoram pessoas, adoram coisas. E nós estamos aqui, enquanto atalaia do Senhor, para dizer que o único que é digno de toda adoração é o nosso Deus, e as pessoas precisam se abster dessas práticas, porque certamente, se assim não fizerem, a sentença do Senhor Jeová também está às portas. Ela está breve por acontecer, e é um cuidado que todos nós e toda a humanidade precisa ter. Temos que aproximar de Cristo, estar guardados em Cristo, para que os danos provenientes da sentença, os danos provenientes do fim, não venham a recair sobre as nossas vidas. Que Deus nos guarde desta terrível condenação. A Bíblia nos mostra, queridos, que o Deus Todo-Poderoso não está alheio à cultura de pecado dos seres humanos. Ele não dorme. Então, quando nós tratamos aqui, em especial, o escritor trata sobre o fim, dentro dessa ênfase do capítulo de número 7, sentido, expressões sobre o fim, repetição, Deus ele está chamando a atenção do seu povo aqui. Deus ele está querendo causar um impacto, insistindo com o povo e dando um entendimento para o povo de que o juízo é iminente dentro daquilo que eles estavam fazendo, aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Então Deus ele sempre quer atrair a nossa atenção para o nosso posicionamento, para a nossa postura, para as sementes que nós estamos plantando, para as obras que nós estamos fazendo. Tudo na nossa vida, tudo sem exceção,
ela é uma questão de semeadura e de colheita. Então nós percebemos que Deus inevitavelmente, Ele deixa que nós colhamos, que nós alcancemos, que nós desfrutemos daquilo que o nosso esforço, a nossa disposição, a nossa dedicação, ela busca. Então, por isso que Jesus diz, tudo aquilo que busca, que bate, que pede, Ele diz, recebe, vai se abrir, vai encontrar. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se você hoje vive um propósito como um ser moral que Deus te criou, um ser moral, você vive dentro da tua própria visão humana, da tua própria natureza caída, divorciada dos princípios estabelecidos pelo Senhor, pode ter certeza, você está semeando para colher uma grande colheita e que vai te prejudicar, vai prejudicar a tua família, prejudicar o teu relacionamento principal com o Senhor. Então, aqui dentro desse ponto, eu quero deixar a seguinte frase: Deus primeiro, Ele nos informa. Primeiro vem a informação, para depois vir aí a execução daquilo que as informações nos trazem a respeito da nossa decisão, do nosso comportamento, da nossa postura diante de Deus, que não se cansa e vê todas as coisas, e é aquele que vai se responsabilizar de dar. A Bíblia diz que Ele dará a cada um conforme as suas obras. E é por isso que Paulo diz, portanto, meus irmãos, lá em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, na atividade que o Senhor quer que vocês estejam, porque no Senhor, ou seja, fazendo para Ele, se dedicando, se esforçando, buscando no Senhor, o trabalho de vocês, não é vão, tá bom? Aqui, as informações trazem aí o entendimento daquilo que Deus vai executar conforme a nossa vida, aí a oportunidade de viver. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais um tópico. Fique conosco.